O Flamengo foi derrotado por 4-2 pelo Bayern de Munique na tarde de ontem em Miami e está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Aonde que o rubro-negro pecou? Aonde que o Bayern acertou? Como é que se desenrolou taticamente essa partida? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Deixa o like no vídeo, não se esquece do like que é muito, muito importante. Se inscreve aqui também no canal que ajuda muito o nosso trabalho. Vamos direto para análise. O Flamengo não fugiu às suas características e começou o jogo subindo o bloco, encaixando individual, muito bem encaixadinha a marcação do Flamengo, tá? Vocês estão vendo aí todos os encaixes. O Flamengo não abriu mão de subir a marcação, de incomodar o Bayern no seu campo. Então a gente está vendo aqui que o passe até entrou aqui nas costas do Luiz, mas ele recuperou rápido e obrigou aqui, inclusive, um erro do Laimer, né? O Bayern também não abriu mão de pressionar, e o Bayern pressiona muito forte, pressiona muito bem. A gente está vendo aqui 4 jogadores em volta da zona da bola, em cima já do Jorginho. Então a marcação, pressão do Bayern é muito boa. Imaginava-se que o Bayern pudesse sentir demais o calor, sentir também o fim barra começo de temporada ali, esse momento de transição de temporada que eles estão com a perna meio pesada, longe ali do auge físico, né? Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Aqui a gente vai ver o Jorginho fazendo um passo para trás e o Bayern subindo bastante a marcação. A gente está vendo de novo o Flamengo subindo o bloco aqui e deixando o Bayern bastante desconfortável. Olha só o Gerson encaixando, está vendo o Arrasca, o Pulgar, o Jorginho, o Plata. E aí o passe é feito, o Flamengo forçando o erro do Bayern e conseguindo aqui recuperar a posse da bola. Na sequência desse lance, o Bayern vai subindo o seu bloco de marcação. O Léo Pereira vai fazer aqui o passo para trás para o Rossi, né? E aqui, gente, assim, eu vi muita gente falando que os erros do Flamengo foram cometidos exclusivamente porque o Flamengo teve contato com um tipo de pressão que não está acostumado, e esse foi o grande motivo do Flamengo ter cometido alguns erros que a gente sabe que o Flamengo cometeu, vocês já sabem que erros foram que o Flamengo cometeu. E aí, gente, olha só esse lance aqui. O Rossi, ele não está tão pressionado assim. Esse cenário que a gente está vendo aqui não é um cenário tão diferente assim de alguns jogos do Brasileiro que o Flamengo é pressionado. Palmeiras pressiona o Flamengo parecido com isso aqui. O Cruzeiro pressionou o Flamengo parecido com isso aqui. E o Rossi não errou por causa disso. Essa aqui não é uma pressão tão forte assim. Essa especificamente, tá? Outras foram muito fortes, a gente vai chegar lá. Calma lá que a gente vai chegar lá. O Bayern pressionou forte sim, o time pressiona forte sim, mas querer dizer para mim que esse erro aqui do Rossi, que ele vai chutar a bola em cima do Pulgar, é porque ele tá muito pressionado? Não, gente. O Rossi está acostumado a jogar sob pressão. O Flamengo joga de propósito a bola no Rossi para ele ser um homem livre. Ele espera chegar à pressão para exatamente quando pressionado fazer um passe e libertar espaço. Então eu de fato não consigo comprar esse discurso de que todos os erros do Flamengo foram frutos de muita pressão do Bayern. Alguns até foram. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso já já. Mas esse aqui do Rossi não foi. Então a gente está vendo aqui o Gerson pedindo a bola bem no cantinho lá da imagem, lá no cantinho da imagem lá, ele estava pedindo a bola aqui, e aqui você tinha uma linha de passe aqui mais ou menos aberta para um passe que o Rossi está acostumado a fazer, um passe cavado, uma diagonal. Ele achava que o Wesley é uma situação que ele está ultra mega pressionado e que o erro dele é fruto dessa pressão. Então ele vai aqui fazer uma bola longa, só que ele dá uma bomba, dá uma bica aqui no Pulgar, gente, tá? Ele tentou fazer uma bola mais rasante no corredor central, tendo até outras opções melhores, como eu mostrei aqui o Gerson, o próprio Wesley tem um erro de tomada de decisão que, volto a dizer, não é fruto de estar pressionado, não é porque ele estava pressionado, ele acerta o Pulgar. O Bahia recupera a posse de bola aqui, tem um escanteio na sequência. Quando o Bahia recupera a posse de bola, finaliza uma bola. Que, aliás, eu não consegui nem ver esse desvio, tá? Não consegui nem perceber esse desvio. O juiz estava vendo, aliás, coisa demais nessa partida de ontem. Não vi a bola desviar no Pulgar, para mim foi tiro de meta. E aí, o escanteio é batido. Teve um primeiro escanteio, aliás, antes desse escanteio aqui, que vai ser o gol do Bayern. O Rossi consegue tirar a bola vai para a linha de fundo de novo. Tem um segundo escanteio, o Kimmich bate. E aí, o Pulgar foi muito infeliz, né? Deu muito azar, assim, tá pressionado ali, né? Mas é azar, gente. O Flamengo ali, nesse momento, realmente não contou com a sorte, pelo contrário, deu bastante azar ali do Pulgar cabecear essa bola para dentro do gol. E aí o Flamengo praticamente começa o jogo perdendo de 1-0, né? Vamos seguir aqui para outros lances. A gente vai ver que o Flamengo buscava muito o jogo de pivô do Gerson. E a ideia era jogar essa bola no pivô dele para ele tentar um passo para trás. E quando ele tentava um passo para trás, o Wesley já atacava aqui o espaço. Então ele baixava para atrair o Stanisic. O Stanisic perseguia o Gerson conseguia ganhar no pivô, fazia esse passo para trás aqui, como a gente vai ver, ó. Pro Pulgar, o Pulgar já achando o Wesley lá na profundidade. O Wesley vai fazer aqui o passe pro Pulgar. O Pulgar vai conseguir essa jogada aqui muito interessante, cruzando com o pé direito. E o Arrasca vai ter uma chance de cabecear aqui e vai jogar a bola por cima.
a gente vê que tem uma diferença grande dos atletas do Bayern, dos atletas de alto nível do futebol europeu, que a taxa de erro é menor, né? Então, assim, a gente vai ver durante essa análise aqui, durante esse vídeo, o quanto que os caras erram muito pouco, né? Então, enquanto os jogadores do Flamengo acabam errando bastante tomada de decisão, alguns erros técnicos, alguns detalhes ali, pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Isso que faz esses caras estarem numa prateleira acima. Os caras já não erram quase nada, é impressionante. Claro que vai ter um erro ou outro, vai ter um erro de passe, vai ter um erro de tomada de decisão, mas a taxa de erro é muito menor. Essa taxa de erro muito baixa dos jogadores do Bayern me impressiona mais ainda do que a questão até da pressão alta, tá? Bom, aí o Arrasca errando esse cabeceio, e aí logo na sequência tem esse lance aqui do Olise, ele tá aqui com dois, o Luiz Araújo pressionando junto com o Alexandre, ele erra o passe, né? E aí o Pulgar vai sair jogando, acha aqui um passe no Arrasca, ele está pressionado, o Bayern pressiona forte, tem um pós-perda muito forte, tá? Ele vai achar aqui o passe no Arrasca, e aí o Arrasca vai deixar essa bola escapar um pouquinho no domínio, né? De novo aquilo que eu falei do refino, né? Jogadores do Bayern quase nunca erram esse tipo de jogada aqui. Jogadores do Flamengo, por mais qualificados que sejam, a gente sabe que o Arrasca é muito qualificado, mas volta e meia tem um errinho ali que faz toda a diferença, então ele deixa escapar um pouquinho essa bola aqui no domínio, e aí quando o Pamecano percebe que essa bola escapou um pouquinho, ele entende que dá para ele fazer essa abordagem aqui nesse carrinho, ele aborda muito bem, ele tem muito mérito. Aqui nesse lance a gente percebe que há sim um erro do Arrascaeta, mas aqui para mim sim tem bastante mérito do Bayern, da forma como o time pressiona, da forma como o time realmente faz ali uma blitz, a pressão pós-perda é muito forte, então tem muito mérito coletivo da forma como o time pressiona pós-perda e também do Pamecano, que foi muito feliz nessa ação aqui, tirou a bola do Arrasca, o Arrasca tenta fazer a falta no Kane e não consegue. Aí de novo a gente está falando de jogadores de prateleiras diferentes, né? O Kane simplesmente não se joga no chão, não cava falta, ele simplesmente aguenta o ritmo, aguenta a pancada, aguenta ali aquele duelo. E aí ele vai ajeitar aqui para a perna esquerda. Eu não gostei dessa ação aqui de bloqueio do Léo Ortiz, achei que foi um pouco demorada, achei que está longe de ser ideal. Você está jogando uma Copa do Mundo de clube, você tem que se jogar mais nessa bola, você tem que aumentar a sua área corporal. Achei que o Ortiz não foi feliz, a gente elogia muito o Ortiz, baita jogador, mas achei que ele não foi bem aqui nessa ação de bloqueio. E aí também contou de novo com azar, o Flamengo de novo deu azar, porque aí a bola bate no Ortiz, desvia, né? E aí tira a possibilidade do Rossi pegar essa bola, a bola desvia, ainda vai na trave e entra. O Flamengo realmente não estava numa tarde feliz. Isso acontece. O elemento sorte-azar está muito presente no jogo de futebol, nos esportes, está presente na vida da gente. Então, aconteceu no pior momento contra o pior adversário possível, contra um adversário muito forte. Eu vou mostrar para vocês agora o Flamengo entrando em organização ofensiva. Isso demorou para acontecer. Esse lance aqui já é aos 14 minutos de jogo. O Bayern pressionava tanto que o Flamengo não conseguia entrar em organização ofensiva, ou seja, se estruturar ali nesse 3-2-5. O time tinha que jogar rápido no pivô e tentar acelerar para poder tentar sair da pressão. E até conseguiu em alguns momentos. O Flamengo conseguiu sim deixar o Bayern desconfortável na partida durante vários momentos. Tanto é que finalizou mais a gol, teve mais posse de bola. Enfim, foi um time que conseguiu deixar o Bayern desconfortável. Foi uma atuação muito digna do Flamengo, diga-se de passagem, tá? Bom, o Flamengo aqui conseguiu estruturar o 3-2-5. E aqui, quando o Flamengo conseguiu ter um pouquinho de posse, quando o Bayern já estava com 2-0, então baixou um pouquinho a rotação, o Flamengo aproveitava. Bola do Ortiz aqui nas costas do Stanisic. E aí, vamos falar de detalhe, né, de refino, né? Esse domínio aqui de cabeça do Wesley, né, já é para profundidade, não é para dentro da área, né? São esses detalhezinhos que fazem toda a diferença. A bola escapa dele, ele perde tempo aqui, e aí ele consegue ainda fazer o cruzamento, a bola ainda chega pro Arrasca, e aí, gente, de novo, né, o nível técnico. O Arrasca consegue fazer aqui esse passe para dentro da área, tem até a falha aqui do Pamecano, se eu não estou enganado, né? E a bola sobra para o Luiz. Ele tem uma ação muito interessante, a ação do Luiz Araújo que é muito interessante, se joga na bola, consegue finalizar, e aí nível técnico, né? O Neuer faz essa defesa aqui porque ele é um goleiro absurdo, né? Enquanto o Rossi cometeu algumas falhas ali, o Neuer não cometeu, pelo contrário, foi muito bem para variar, né? Um goleiraço. Bom, vamos seguir aqui com a análise. A gente está vendo aqui um lance que o Flamengo conseguiu sair curto, conseguiu sair da pressão. O Flamengo é um time que consegue sair da pressão. É claro que, volto a dizer, eu sei que a pressão do Bayern é mais forte do que a pressão dos times que jogam aqui no Brasil, na América do Sul contra o Flamengo, mas é um Flamengo que consegue sair da pressão, que tem muita capacidade. Então, o Pulgar aqui tabelando com o Gerson, com o Jorginho, evoluindo, e aqui a tomada de decisão, né? Os jogadores do Bayern, quando ficam numa situação dessa aqui, é mais difícil eles tomarem a decisão errada. Então aqui o Pulgar tá com uma situação aqui, o melhor passe é na direita aqui pro Wesley, ele força um passe aqui por dentro. É claro que se ele acerta esse passe, o Plata fica de cara pro gol. Mas a jogada mais certa era aqui no Wesley, né? Ele dá o tapa aqui por dentro, ainda consegue recuperar a bola ainda fica aqui pro Luiz,
E aqui o Flamengo deixando de fazer alguns movimentos que a gente volta a falar coletivamente também, a gente percebe a diferença quando a gente vê que os movimentos do Bayern são sempre muito corretos, do Flamengo são quase sempre. Então, isso também é algo que mostra que os times estão em prateleiras diferentes. Então, o que o Flamengo deveria fazer aqui? O que o Flamengo faz normalmente, né? O Arrasca baixa em apoio e o Plata arrasta aqui o zagueiro para dentro da área. Por quê? Porque aí essa bola vem para o Arrascaeta, ele pega essa bola de frente, ele pode achar um passe, tabelar, finalizar, achar o Wesley. Mas não, os dois atacaram a área ao mesmo tempo, não conseguiram arrastar ninguém, não deram linha de passe para o Luiz. E o Luiz também erra aqui o gesto técnico, né? Também comete um erro um tanto quanto bobo. Não está tão pressionado aqui e erra assim o cruzamento de forma assim um tanto quanto boba, né? Um gesto técnico assim que, volto a dizer, os jogadores do Bayern quase nunca cometem esse tipo de erro assim mais bobo, digamos assim, né? Então a gente realmente nota que há uma diferença. Aqui, depois da parada técnica, o Felipe liberou um pouquinho mais o Alexandro, desmontou ali o 3-2-5, baixava um pouquinho um dos volantes para tentar estruturar aqui junto com os zagueiros, e o Felipe foi premiado ao abrir o Alexandro ali, botar o Alexandro um pouquinho nas costas do Olise, né? A bola chega para ele, ele consegue aqui fazer uma ação do passo para trás. O Flamengo nem está conseguindo povoar tanto assim a área, mas o Luiz vai fazer aqui o cruzamento e aí o Arrasca vai conseguir escorar essa bola aqui. O Gnabry e o Coman deram uma desligada ali do Gerson, né? O Gnabry estava até perseguindo o Gerson, ele tinha começado a perseguir o Gerson ali no lance, mas ele dá uma desligada, né? Comete um erro ali, perde um pouquinho o foco ali naquele momento. O Arrasca dá essa escorada aqui que para mim foi de propósito, não foi sorte, ele escora para tentar ver se alguém chega ali. Embora ele tenha cometido erro ali no primeiro gol, ele sai de campo com uma assistência e dá uma escorada aqui para o Gerson, que bate com raiva, que bate com ódio, como a gente gostaria de ver o Gerson fazer isso aqui mais vezes, né? Atleta que bate firme na bola, bate forte, né? A gente queria que o Gerson tivesse mais esse ódio para bater na bola. Ele teve dessa vez e fez o gol no Neuer. O Neuer não teve chance nenhuma. E aí o Bayern ligou de novo o modo turbo e aí realmente a gente viu muita diferença. Nesse momento, para mim, ficou muito clara a diferença, né? O Flamengo diminuiu o placar, o jogo ficou 2-1 e aí o Bayern engatou uma terceira, uma quarta, uma quinta marcha, acelerou, o Flamengo tentava sair no contra-ataque e aí já tinham 3 jogadores do Bayern em volta aqui dos jogadores do Flamengo. Aqui, se eu não me engano, ali era o Plata, aqui agora também o Arrascaeta tentando evoluir aqui, ter 4, 5 jogadores do Bayern. Eles têm uma transição defensiva muito rápida, né? Eles correm para trás muito rápido. O senso de urgência dos jogadores é absurdo. Os caras estão sempre muito ligados em correr para trás, em bloquear as ações dos adversários, os pontos, em fazer o papel de ajudar os laterais, né? Enfim, é realmente impressionante a rotação que os caras desempenham ali o seu jogo, né? E aí a gente vê esse passe aqui do Coman pro Kane, e eu tô destacando aqui essa ação do Kane, né? Porque, de novo, são esses detalhes, esses refinos que fazem a diferença. Cara, o Kane, ele não erra, cara. O Kane não errou o jogo inteiro praticamente. Todo o domínio dele já é orientando, já é girando, o domínio já com a perna esquerda para já orientar para dentro, para poder ter uma aproximação com o pé direito. É impressionante como é que os atletas do Bayern quase sempre tomam a melhor decisão e esses detalhezinhos que a gente sempre traz aqui nos vídeos, aqui no canal, que a gente está sempre observando e mostrando para vocês, isso impressiona muito. Kane é um absurdo de centroavante, jogou uma partida monstruosa e a gente vê esse detalhe aqui, já domina girando, já faz a bola girar lá para o outro lado aqui, né? Vai achar um passe e aí vai ter uma situação que é o seguinte, né? O Flamengo estava protegido, a situação estava sob controle, o Léo está um pouquinho distante aqui do Alexandre, o Alexandre vai lá saltar no Olise, né? Mas você tem aqui o Jorginho e o Luiz Araújo aqui protegendo também bem o lance, está controlada a situação, só que aí o Luiz vai deixar o Laimer escapar um pouquinho nas costas dele, vai deixar o Laimer tomar um pouquinho aqui à frente, né? Ou seja, está passando pelas costas, mas está com uma vantagem aqui posicional e cinética, está arrancando aqui, então o Luiz vai ter que correr atrás desse prejuízo. O ideal seria que ele tivesse que ele conseguisse fechar essa linha de passe, né? E não que essa bola entrasse aqui pro Laimer, né? Então ele deixou ali o Laimer escapar, né? O Luiz que não fez uma boa partida, né, gente? Cometeu muitos erros. Um dos erros foi esse aqui, né? Ele consegue roubar a bola e aí ele joga essa bola aqui pra frente da área, no pé do Goretzka, né? Ele tá pressionado, não é algo tão fácil assim. Eu sei que sentadinho aqui na minha cadeira é fácil de falar, mas você não pode jogar essa bola pra entrada da área, né? Então, assim, na minha visão, ele comete um erro aqui sim, né? A bola cai no pé do Goretzka. E assim, tem muito espaço na frente da área, mas a gente compreende que tem muito espaço na frente da área, porque os volantes baixam ali. A tendência é a última linha afundar numa situação como aconteceu ali, né? Você baixa para proteger a área, porque tá entrando um jogador ali numa situação de perigo, como entrou ali o Laimer. Então, dá pra gente compreender que os volantes afundaram para dentro da área para proteger ali o funil, proteger a baliza, né? Então, eu nem considero o Goretzka receber essa bola aqui com liberdade um grande erro, né? Considero um grande erro o Rossi estar mal colocado, não estar no centro do gol, tá? A gente vê que o Rossi não está no centro do gol, a gente vai ver aqui de novo, ó. E aqui ele vai escolher praticamente o canto, né? Ele vai dobrar o joelho pro canto esquerdo, o Goretzka perfila o corpo como quem vai bater a bola no canto esquerdo do Rossi, mas ele, na minha visão, não pode se deixar ser enganado por uma batida tão distante do gol. Ele tem que esperar a bola sair e ele tá
fora do centro do gol, volto a dizer, ele não está bem colocado e quis aqui, de alguma forma, adivinhar, se deixou enganar por essa ação aqui do Goretzka de esconder a intenção. De fato, ele esconde a intenção, mas, na minha visão, um goleiro do nível do Rossi, um goleiro para nível de Flamengo, não pode tomar esse gol aqui, tá? Não pode tomar esse gol. Então, para mim, o Rossi falha. Falha lá naquela bola que ele chuta em cima do Pulgar, falha aqui também. Então, o Rossi numa jornada ruim, assim como esteve também o Luiz Araújo, que no começo do segundo tempo já recebe o lançamento aqui e erra esse lance aqui bastante bobo, não está tão pressionado assim. Volto a falar, os jogadores do Bayern não erram esse tipo de jogada aqui, isso separa ali o alto nível da Europa, a primeira prateleira, dos jogadores que estão aqui no Brasil, na América do Sul. O Jorginho foi o cara que jogou ali no alto nível mais recentemente e foi o cara que conseguiu manter o ritmo do jogo ali, achar os passos. A gente vê que ele estava acostumado a jogar nessa rotação até outro dia e ele não sentiu o ritmo do jogo, né? Bom, vamos seguir aqui, vamos olhar aqui para outros lances. Nesse início de segundo tempo, o Bayern baixou um pouquinho de novo a rotação. Tava 3-1, baixou um pouquinho a rotação e aí começou a ceder alguns espaços ali vitais. O Flamengo conseguia achar passes por dentro. Olha esse passe bonito aqui do Jorginho por dentro, achando aqui o Wesley, né? E uma falta desclassificante do Goretzka que ele não tomou amarelo. Aliás, o juizão, péssima atuação. O Goretzka fazendo essa falta aqui desclassificante no Wesley e não tomando o cartão amarelo. Achei assim um assinte, um escárnio. O juiz simplesmente não puniu o Goretzka nesse lance aqui, que claramente é uma agressão, é um lance que ele abandonou a bola e puxou e agarrou ali o Wesley, e o professor ali simplesmente ignorou. Pipocou. Uma vergonha o que esse sujeito fez ontem. Aqui, o Alan achando um passe de novo por dentro para o Luiz Araújo. Volto a dizer, o Bayern baixou a rotação aqui nesse início do segundo tempo e o Flamengo conseguia achar passes por dentro. Segundo passe por dentro ali em pouco tempo, passe no Luiz Araújo, e a finalização e o desvio no Jonathan Tah, que originou o escanteio. O Luiz bate o escanteio aqui, a bola sobra para o Arrascaeta, né? O Gerson fica aqui com essa segunda bola, rola para o Arrascaeta, ele cruza e aí o Olise resolve jogar vôlei ali dentro da grande área. O Jorginho bate o pênalti com muita categoria e o jogo fica 3-2. E o Bayern fica um pouco desconfortável. O Bayern não conseguiu pressionar o Flamengo e dominar o Flamengo como ele dominou quando estava 2-1. Quando o Flamengo faz o seu primeiro gol, o Bayern, como eu já falei, liga o modo turbo, passa ali uma terceira, uma quarta, uma quinta marcha, e o Flamengo realmente não consegue acompanhar o ritmo do Bayern. Nesse momento aqui, que o Flamengo faz o segundo gol, que fica 3-2, o Bayern não consegue predominar da mesma forma. Começa a ter um pouquinho mais a bola, sim, os jogadores voltam a ter um pouquinho mais de senso de urgência. É claro que o Flamengo não estava ali predominando no jogo, mas o que a gente percebeu, que a gente entendi ali é que o Bayern estava sentindo um pouquinho mais de desgaste, tanto é que teve esse lance aqui do Plata roubando a bola aqui do Kimmich, né? E o Flamengo acelerando. O passe aqui do Luiz Araújo vai chegar para o Arrascaeta. O Arrascaeta está aqui bem posicionado para receber essa bola. O passe do Luiz é bem feito, só que aqui, de novo, o detalhe, né? O domínio escapando um pouquinho, né? Então, de novo, tem que falar sobre a diferença dos jogadores do Bayern para os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Bayern, normalmente, nesse contexto aqui, fazem o domínio certo, orientam, tomam uma melhor decisão. O Arrasca aqui deixando essa bola escapar, finaliza aqui. Até o juiz não deu escanteio nesse lance. O Arrasca, logo depois dessa jogada aqui, é sacado para a entrada do Bruno Henrique. E a gente está vendo aqui o Flamengo construindo com paciência, a bola chegando no Rossi. E olha só esse lance aqui, o Rossi está bem mais pressionado aqui do que naquele lance em que ele acerta o Pulgar. Só que aqui ele acerta o lançamento e acha aqui o Bruno Henrique, que já tinha entrado, como já falei. Então, assim, aquele lance do Pulgar não é porque ele estava muito pressionado, é porque ele errou mesmo. E aí o Bruno Henrique já conseguindo fazer um domínio aqui, vem para essa jogada aqui praticamente de um 2 contra 2, né? O Bruno Henrique e o Wesley para cima dos dois defensores aqui do Bayern. E aí o juizão inventou essa falta aqui, né? Ele resolveu inventar essa falta aqui, realmente lamentável. Logo depois ele inventa uma outra falta do Wesley e dá cartão amarelo pro Wesley, assim, um negócio absurdo, totalmente absurdo, tá? Com o Bruno Henrique em campo, a ordem era bola nas costas da profundidade, o Bayern joga com as suas linhas muito altas e aqui um momento de bola descoberta, um momento que o Jorginho tem um pouquinho mais de tempo e espaço, e aí o Bruno já faz o movimento aqui de romper nas costas. Tem um cara aqui bem aqui embaixo de mim, né, que não tá aparecendo muito bem, mas a gente tá vendo aqui o destaque dele aqui em preto, né, um círculozinho preto, que está dando condição, se eu não me engano, é o próprio Stanisic, né, que estava jogando de lateral esquerdo, ele dá condição para o Bruno. E aí, eu particularmente acho que o Bruno tinha que ter dominado essa bola e não ter deixado essa bola quicar, tá? Se ele domina essa bola, inclusive ali mais para frente, né, já fazendo um domínio orientado, ele teria mais vantagem. Ele deixa essa bola quicar, e aí, no que ele deixa essa bola quicar, o Neuer chega e diminui muito o espaço. E aí ele também erra aqui o gesto técnico, né? Ele vai meter esse pé na bola aqui e erra aqui, não consegue pegar essa bola em cheio. O Neuer levanta os braços ali para dificultar a vida. E aí
O Flamengo acaba não conseguindo aproveitar essa chance, que era uma chance bastante interessante. O Flamengo passou a jogar um jogo mais direto, o Flamengo baixava um pouquinho mais o bloco também para poder tentar contra-ataque, tentar se aproveitar do possível cansaço do Bayern. A gente imaginou que o Bayern tinha cansado, mas o Bayern acabou se recuperando, começou a mexer no time também, começa a botar Musiala, Sané, botou o Pavlovic também no lugar do Goretzka, e aí é impressionante a qualidade desse banco de reservas ali do Vincent Kompany, né? Então, realmente, quando o Bayern começou a mexer, fez a diferença também, começou a fazer as mudanças, e aí a gente vai ver aqui esse lance, que é o lance do quarto gol do Bayern, né? O Musiala recebe essa bola aqui, fica de frente, ele erra o passe, né? E aí a gente vai ver o lance do Luiz Araújo, que para mim já comete o primeiro erro aqui, falando pro Léo Pereira não ficar com essa bola. Gente, o Léo Pereira tá de frente pro lance. Então, para mim, o Luiz Araújo já comete um erro aqui ao querer ser o dono dessa jogada. Volto a dizer, o Léo Pereira tá de frente para a jogada. Ele pode achar um passe na profundidade, ele não precisa girar, ele não vai perder tempo para girar. Enquanto o Luiz Araújo tá perdendo tempo aqui para girar, a marcação tá chegando. Então, essa bola era pro Léo, a jogada aqui é pro Léo, ele tá inteiro, ele tá de frente. Então, primeiro erro do Luiz Araújo, querer ficar com essa bola, querer ser o dono dessa jogada. E aí, ele vai tentar aqui uma jogada individual, ele consegue um primeiro drible, não sei se ele fica confiante para tentar mais dribles, assim, porque ele consegue vencer um primeiro duelo. Ele tem aqui um passe no Jorginho, ele tem um passe até possivelmente no Léo Pereira, ele não faz um passe, ele quer insistir. É claro que aqui tem sim mérito do Bayern de Munique. O Bayern de Munique pressiona muito forte aqui, tem uma pressão pós-perda muito forte, mas o Luiz poderia ter feito melhor também. Sim, poderia ter feito melhor também. Então ele tenta aqui uma jogada individual, consegue um segundo drible, e aqui ele poderia ter resolvido essa jogada com um biquinho. Né? Ele está vendo que o adversário está chegando, né? Tenta dar um biquinho na bola aqui para pelo menos tirar essa bola dessa zona de pressão. Mas ele tentou mais um drible e aí o Laimer consegue aqui fazer o desarme. E aí tem um passe muito bonito aqui, que é o seguinte, ó. O Kimmich ameaça que vai fazer o passe, o Ala vai tentar interceptar e aí ele dá uma travada, olha só. Ele trava aqui e aí ele consegue abrir uma janela de passe por dentro. Ele acha que escondendo a intenção, quebrando o pé, e aí o Harry Kane, para variar, domina certo, perfila o corpo certo, finaliza certo e bota a bola no fundo da rede. E o Flamengo sofre o quarto gol, que era o golpe fatal, o golpe final. É claro que o Flamengo ainda tinha tempo hábil para tentar o empate, esse gol foi 73 minutos, então daria para empatar o jogo, mas a gente percebia ali que o jogo tinha acabado, não tinha mais jogo ali. O Bayern foi só controlando ali a partida, o Flamengo ainda tentou algumas ações, até os jogadores do Bayern fazendo algumas faltas táticas ali, tomando uns cartões amarelos para não sofrer nenhum perigo, né, não correr nenhum risco, mas a verdade é que realmente foi um choque de realidade. O Flamengo realmente viveu esse choque de realidade ontem. A gente entendia que o Flamengo poderia tentar atrair para libertar, poderia tentar algumas ações de atacar a profundidade, de usar as costas da última linha do Bayern. Essas situações até apareceram, como a gente previu aqui no conteúdo pré-jogo que a gente trouxe para vocês. Essas situações elas chegaram a aparecer. O Flamengo se mostrou um time forte taticamente, forte mentalmente, porque não se deixou abalar, conseguiu voltar para o jogo duas vezes, conseguiu fazer 2 gols no Bayern de Munique. Taticamente, o time foi bem, desempenhou bem. O plano de jogo do Felipe, para mim, era correto. A escalação também, para mim, foi correta. O Felipe foi bem. Acho que o único pecado do Felipe foi manter o Luiz Araújo até 73 minutos de jogo. A gente claramente percebia que o Luiz não estava bem no jogo. Para mim, foi o jogador que mais sentiu a disparidade técnica, o nível, né? Ele vê que ele perdia umas bolas assim meio bobas, assim. Ele ficava num confronto direto e perdeu em posições físicas. Ele que está acostumado a ganhar aqui no Brasil, na hora de se impor fisicamente, ele perdia os duelos. Então, foi um jogador que não conseguiu entrar no ritmo ali do jogo. A gente sabe que o Luiz é um jogador que tem muita resistência, então aguenta o jogo até o final, até para ajudar ali a baixar e proteger o Alexandro, mas eu acho que era jogo já para ele tentar colocar de repente o Wallace aberto ali pelo lado esquerdo, ou botar o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, manter o Plata como aquele falso 9 ali. Aliás, o Plata fez boa partida, Gerson fez uma partida absurda, jogou muita bola, tá? Jogou demais. O Felipe foi muito bem nesse Mundial, mostrou para o mundo todo o seu potencial, foi muito bem no jogo contra o Chelsea, foi bem na Copa do Mundo de uma forma geral, foi bem ontem também, feita essa pequena ressalva em relação ao Luiz Araújo, obviamente, mas o Flamengo sai de cabeça erguida do Mundial de Clubes, né? Fez boas partidas, foi um time que realmente conseguiu jogar bem. A partida do Flamengo ontem contra o Bayern, embora tenha tomado 4 gols, foi boa. O Flamengo conseguiu machucar o Bayern, conseguiu deixar o Bayern desconfortável no campo de jogo. A gente está falando de uma grandíssima equipe, está falando de uma equipe muito qualificada, que foi eliminada nas quartas de final da Champions pela Inter de Milão por 2 gols de escanteio, né? A gente também falou aqui da bola parada defensiva do Bayern. O Flamengo acabou não tendo a oportunidade de conseguir aproveitar muito essa bola parada defensiva, teve só 4 escanteios, né? Mas conseguiu, inclusive, o pênalti num lance de uma bola que sobrou para o Flamengo, né? Essa bola que eu falei que ficava viva, essa dificuldade que às vezes o Bayern tinha de rebater ali, a bola fica para o Gerson.
o Arrasca cruza, né, e consegue o escanteio. Então, até de alguma forma conseguiu se aproveitar dessa dificuldade do Bayern nesse lance, mas não conseguiu ele fazer de fato ali um gol de escanteio, como a gente imaginava que poderia acontecer, porque foram só 4 escanteios. Então, é uma equipe que poderia muito bem ter eliminado a Inter de Milão, ter chegado na semifinal da Champions League, poderia de repente ter chegado à final, quem sabe? É uma equipe muito forte, com jogadores muito qualificados, gente. Jogadores da primeira prateleira da Europa, eles estão num outro patamar, estão num outro nível técnico, tá? Então a gente vê o Kimmich, o que jogou ontem, o que o Kane jogou ontem, o Olise é um absurdo, o Coman é outro baita jogador, enfim, o próprio Goretzka, né, que fez o gol, os jogadores muito qualificados e, gente, é que eu sempre falo para vocês aqui, o jogo é dos jogadores, são eles que entram em campo e executam as ações. Por mais que o técnico tenha o plano de jogo ali o mais adequado possível, né? Eles é que entram em campo, eles é que tomam as decisões, eles é que dominam, passam, chutam, enfim, né? Eles é que estão ali executando as ações. Então, ter um time mais qualificado faz toda a diferença. Então, ficou bem claro ontem que o time do Bayern é mais qualificado. E aí, só para a gente encerrar aqui, mais um último ponto que eu quero abordar, né? Eu me peguei pensando nisso ontem na reta final do jogo, né? Na Champions League, esses principais times, né, porque tinha fase de grupos, agora não tem mais fase de grupos, né? Agora mudou, mas quando tinha fase de grupos até a temporada retrasada, né? Esses times principais aí, o Bayern, o Barcelona, o Real Madrid, esses times aí da primeira prateleira, eles já fazem o que eles fizeram na nossa Copa do Mundo de Clubes. Eles entram na fase de grupos meio assim, jogando mais ou menos. Eles sabem que eles vão passar, eles sabem que eles são muito melhores e que eles vão passar de fase. Então, para eles, não importa tanto esse negócio de primeiro e segundo, eles só querem passar de fase. Quando entrar o mata-mata, eles vão entrar a vera. Então, a gente cansa de ver times fazerem campanhas assim, mais ou menos, na fase de grupo, vão ali, meio assim e tal, não sei o quê. Quando começa o mata-mata, começa a vera, começa a jogar, e aí é outra rotação, é outra intensidade. A gente tinha visto um Bayern de Munique que estava bem abaixo do que a gente imagina que esse time pode jogar, né? E muita gente até falando, olha, se o Bayern continuar jogando o que vinha jogando na primeira fase, o Flamengo tem chance. A gente projetava muito isso, porque também imaginava que o Bayern poderia sentir calor e tal, e estava realmente jogando abaixo do que poderia nessa Copa do Mundo de Clubes. Só que aí eles resolveram virar a chavinha de mata-mata, a chavinha de jogar a vera, e aí fica difícil. Realmente é outra rotação, é outra intensidade, é outro nível, é outro patamar, como diria Bruno Henrique. O Flamengo volta a dizer, sai da Copa do Mundo de Clubes de cabeça erguida, e agora voltar para o Brasil, voltar a trabalhar, pensar na realidade aqui nacional e continental. Acho que o Flamengo tem totais condições de conquistar grandes títulos, de desempenhar muito bem e de entregar grandes partidas para sua torcida, e acho que a torcida ao final do ano estará assim feliz. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Até um próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui. Saudações.